Ok, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter aqui, como o próprio nome já fala, Encontro de Empreendedores. Para quem não me conhece, eu me chamo Erivaldo, eu tenho 39 anos, eu já empreendo desde os 22 anos. E hoje o bate-papo que eu tenho aqui, eu quero te passar uma ferramenta, te apresentar uma ferramenta, assim como me foi apresentado há 3 anos atrás, onde eu decidi vir empreender com essa ferramenta que é a PVS. Eu quero te mostrar essa ferramenta que, através dela, você pode fazer toda a diferença na tua vida. É igual uma caneta. Eu posso usar essa caneta para poder assinar um grande contrato, como eu posso usar essa caneta para machucar uma pessoa. Quem vai decidir o que vai ser feito com essa ferramenta sou eu. Assim, você vai decidir o que você vai fazer com as informações que eu vou te passar nos próximos 45 minutos. Elas podem fazer toda a diferença para a sua vida, como pode fazer diferença nenhuma. A decisão é sua, tá? Então, aqui, começando nosso processo, eu quero falar sobre a ferramenta. Que ferramenta que eu vou apresentar? A maior associação da América Latina em proteção veicular, que é a PVS, que para mim é uma grande ferramenta que eu tive o prazer, a honra de poder conhecer e também usar ela no meu dia a dia para fazer a diferença na minha vida, como eu tenho feito, tá? Só coloca o microfone de vocês no silencioso, beleza? Ok, pronto. Então, o que acontece? Eu começo a fazer a seguinte pergunta para vocês. Gente, quem aqui acredita em liberdade financeira? Digita no chat para mim. Eu acredito ou eu não acredito? Fala a verdade. Fala isso, fala no chat aí. Você acredita em liberdade financeira ou isso é blá, 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 história fiada? Conta aí. Eu acredito ou bota lá. Eu não acredito. Escreve no chat aí. Deixa eu ver a tua visão. Bora, participa aí, galera. Gilene Lobo, eu acredito. Johnny, eu acredito. Ok, quem mais? Eu acredito, pois eu vou falar para vocês uma coisa. A minha vida, eu empreendo desde os 22, só que eu vim de uma família que é de funcionários públicos. Com 18 anos, eu li esse livro aqui. Esse aqui já é um novo, tá? Mas eu li esse livro aqui pela primeira vez, lá atrás, e virou uma chave na minha mente. Esse livro aqui é do Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Qual foi a chave que virou na minha vida? Que eu posso ter liberdade financeira. A liberdade financeira, ela começa aqui, ó, na mentalidade. Então, só que todos nós precisamos ter, como o livro fala, um pai rico, alguém que te direcione para a riqueza. Porque a maioria das vezes, a 95% dos casos, nós fomos programados para ser pobres, programados para ser empregados, tá? E liberdade financeira, ela começa com a liberdade de mentalidade. A primeira libertação que tu tem que fazer é justamente libertar a tua mente. E por que tem pessoas que têm dificuldade em acreditar que é possível ter liberdade financeira? Porque aquilo que você acredita que é certo ou errado na tua vida, que é a tua crença, é baseado nas experiências que você já teve. E normalmente as experiências que muitas pessoas já tiveram é salário mínimo, é ganhar pouco. Ele nunca experimentou algo grande, por isso ele acha assim, lá no fundo, naquele... Eu vou pegar aqui e voltar à primeira mensagem, olha só. O que você pensa no escuro é o que te faz brilhar no palco. Ou seja, a crença que está aqui dentro é que vai determinar o tamanho do resultado que tu vai ter. Erivaldo, por que tu está falando sobre isso? Porque não adianta eu te entregar uma baita de uma ferramenta se tu não tiver com a mente certa para saber utilizar ela da forma correta. Não adianta eu te entregar uma Ferrari se tu não sabe dirigir um carro. O que tu vai fazer com a Ferrari? Tu vai meter ela no muro. Então, muitas pessoas se acostumaram a ganhar pouco e acham que pelo fato de ter vivenciado isso, é isso que vai ser o futuro delas. E aí eu vou puxar um outro livro, Os Segredos da Mente Milionária. Esse foi outro livro que virou muita chave na minha mente. E foi aí que, com 22 anos, eu decidi começar a empreender. E quando eu comecei minha jornada empreendedora, com 5 anos depois, em torno de 26 para 27 anos, eu já tinha ganho meu primeiro R$ 1.000.000 trabalhando para mim e não trabalhando para os outros. Então, assim, ó, hoje, só 0,8% da população ganha mais de 20 mil. 1% da população no Brasil ganha mais de R$ 10.000 por mês.
Então, é muito pouca gente que já experimentou isso e entende onde você pode chegar. Então, assim, ó, gente, a cada 20 pessoas que você conhece, quantas tu acha que já ganha mais de 10 mil? Pensa aí. Vamos pegar o teu círculo de amizade. Quantas pessoas você conhece que realmente ganha mais de 10 mil reais? Tu consegue digitar aí no chat aí? São duas, são três, são cinco, são 10? Pensa assim rapidamente. Será se você conhece muita ou pouca gente? Pensa aí. Que realmente ganha mais de 10 mil reais por mês. Pensa aí. Ó, o Paulo falou 5, outra falou 4. Vão lembrando rapidamente. Então, você vai lembrando de pessoas. Ó, uma diz que não conhece ninguém que ganha esse valor, outro que conhece uma pessoa, e assim vai. Existem alguns caminhos que você possa alcançar a liberdade financeira. E o que eu vou falar aqui é até baseado nesse livro aqui, tá? Então, o que ele fala? Quais são as possibilidades que a gente tem no mercado hoje para tu conquistar a liberdade financeira? A primeira delas é tu sendo o quê? Um profissional liberal, tá? Ou seja, você trabalhar para você mesmo. A segunda é você ser alguém renomado, tá? E a terceira é você ser empresário. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou te fazer uma pergunta. Qual a relação que essas três possibilidades têm em comum, tá? Eu quero que tu me diga no final qual a relação que elas têm em comum, tá? Trava o microfone aí, Johnny. Beleza? Vou desativar o microfone de vocês. Espera aí. Pronto. Então, o que elas têm em comum? Primeiro, quem é o profissional liberal? Vamos lá. O profissional liberal é aquele cara que pode trabalhar por conta própria, ele não tem vínculo empregatício e sem a necessidade de registro profissional. Mas ele precisa estar registrado a uma ordem ou um conselho profissional. Exigência, qualificação específica e anos de estudo. É um médico, é um dentista, é um advogado, ele é um profissional liberal. Ah, ele pode ganhar muito? Pode, mas você conhece, existe bastante médico que ganha muito dinheiro, existe. Mas como é que é a vida deles? Eles trocam tempo por dinheiro. Então, para ele ganhar muito, ele vai ter que ter vários plantões, vai ter que ter vários empregos, vai atender no consultório, é uma vida corriqueira. O dentista, a mesma coisa, tem que trabalhar no interior, outro interior, tem um consultório aqui, tem outro consultório aqui, eu tenho vários consultórios. O advogado, a mesma coisa. Então, o profissional liberal, para ele ganhar dinheiro, ter liberdade financeira, vai anos se dedicando. E o livro fala sobre isso, tá? Um deles. Outra coisa, você ser alguém renomado. É comum, por exemplo, que artistas, atletas, entre outros, consigam chegar a um resultado acima da média, mas são grandes exceções, porque a realidade é outra. Olha só que interessante esse dado aqui. 55% dos jogadores de futebol, eles ganham 1.100, 1.200, é um salário mínimo mês, pô. Pessoal, eu quero ser jogador, quero ser atleta. Cara, 80% do arrecadado no esporte vai só para 7% dos atletas. 500 mil influências no Brasil. E ainda tem a questão de direitos autorais que tem que pagar para os outros. Então, quando tu pensa assim, eu quero ser alguém renomado, cara, pouquíssimas pessoas que conseguem. Aí tu vai para o sertanejo, vai ver lá, o Gustavo Lima. Como foi o início do Gustavo? Como foi a persistência? Mas como que é a da grande maioria? Tem que ralar bastante para poder chegar lá. E outra possibilidade é você ser o quê? Um empresário. Essa, com certeza, é uma possibilidade para a grande maioria das pessoas. Possibilidade porque você pode começar um negócio de forma simples, esse negócio ele pode se tornar extraordinário. Então, para tu ser um médico, anos se dedicando, 10 anos se dedicando para tu começar a ganhar dinheiro. Hoje, um advogado, eu perguntei para um amigo meu, que é um advogado bem sucedido aqui, falei, Erivaldo, se eu quiser hoje fazer direito, em quanto tempo tu acha que eu consigo realmente ver dinheiro? Ganhar assim, mais de 15 mil por mês, no mínimo, pelo menos. Erivaldo, bota aí uns 15 anos. Começar hoje, na faculdade, rapaz, vai ter que ralar muito. Se não tiver um padrinho ralando sozinho. Então, ser empresário é a tua chance de tu virar. Tu pode ser empresário, vendendo lanche, baixo investimento, mas tem baixa rentabilidade. Abrindo uma franquia, alto investimento e demora retorno. Eu já tive franquia, eu sei o que é isso aqui. Investi, na época, 2014, 300 mil reais num quiosque de 6 metros quadrados no shopping para vender paletas mexicanas aqui em São Luís. Eu era o franqueado dela lá do Monte Rei, aqui no Maranhão. Inclusive, ele era da Bahia, lá de Buraquinho. Então, só para abrir o negócio, eu tive que depositar, na época, 50 mil na conta do franqueador.
só para poder garantir a taxa de franquia, fora os investimentos de tudo que teve na época também. E outra forma é você ter o seu próprio negócio. Então, cara, o que eu quero te mostrar hoje aqui? Foi pensando nisso que a PVS ela elaborou um processo, pega essa palavra, um processo que vem mudando a vida de milhares de pessoas no Brasil. Por que, Erivaldo? Porque é uma forma de você iniciar um negócio de forma simples, mas você pode se tornar um empresário de 6 meses a 1 ano, dependendo da tua dedicação. Por quê? Porque tu pode começar numa jornada, existe um plano de carreira que tu pode começar como um consultor e tu pode se tornar um regional, ter o teu próprio escritório, ter uma equipe comercial. Então, tudo isso começa de forma muito simples. Então, qual é a grande sacada aqui na questão da PVS? Eu não sei você que está aqui, quanto que talvez você teria de investir para iniciar um negócio. Tá? Quanto que você teria, por exemplo, para iniciar um negócio? Mas aqui você pode começar o teu processo dentro da PVS, nada. E se tu, mesmo sem experiência, você consegue, na primeira semana, no primeiro mês, já colocar dinheiro no bolso. Isso nenhum negócio por aí te possibilita. É nenhum negócio mesmo. Porque, olha só um minutinho aqui, peraí. Porque o que acontece, ó? Hoje o cara falou, o cara que queria ser um profissional liberal. Para ele poder ser um médico, ele consegue, eu vou entrar na faculdade de medicina, já vou sair para ganhar dinheiro. Não, meu amigo, ele vai passar anos e anos ali trabalhando para poder começar estudando, se preparando para isso. Aqui, se você falar com pessoas conhecidas que têm veículo, tu já consegue fazer dinheiro imediato. Por isso que eu falo, investimento é zero. Se você vendeu, a adesão ela é sua, vai para o seu bolso, a não ser quando tenha o repasse dos rastreios, tá? Você pode construir um ganho recorrente da base que você constrói, a base ativa, ou seja, as pessoas que estão pagando os boletos mensalmente. Dá para tu ganhar bônus de equipe, ou seja, dá para tu formar equipe também, te traz segurança pela questão da solidez do processo e tu ainda tem treinamento para desenvolvimento pessoal, tá? Então você só não cresce aqui, cara, se você não quer. Vamos entender agora o nosso segmento, que é um segmento que tem crescido muito. Por que que o nosso processo ele cresce a cada dia sem parar? Vamos entender uma coisa. Isso todo o tempo eu explico hoje, e cada vez que eu entro numa loja de carros e falo com parceiros, eu explico isso aqui, as pessoas ficam com o olho desse tamanho e sabem que o negócio realmente tem um processo expansivo gigantesco. Então, assim, hoje, a frota brasileira ela corresponde a 116 milhões de veículos, dentre carros, motos, vans e caminhões. Então, o que acontece, gente? Só 30% dessa frota é que consegue fazer o seguro convencional. 70% estão descobertos, são sem seguro. Por quê? Porque eles esbarram na análise de perfil. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa do Rio Grande do Sul, que deve fechar 2 veículos comigo, que eles têm uma loja e eles querem proteger o carro da loja e ficou muito caro na seguradora. E aí, quando eu fui explicar para ela sobre que a gente não faz análise de perfil, que a nossa precificação é baseada pela FIPE, ela achou interessantíssima. Então, o nosso foco hoje não é quem tem perfil de seguradora. Não, o nosso foco, gente, é os 80 milhões de veículos que estão desprotegidos e rodando no Brasil. Então, assim, e cada dia essa tendência ela tende a aumentar, porque o índice de inadimplência, pessoas no SPC Serasa, o score das pessoas tem piorado muito no Brasil. E isso tem excluído muitas pessoas de poder fazer um seguro convencional e não passam no crivo de análise de perfil, tá? Então, o nosso foco é justamente essa galera, essa fatia. Gente, é muito carro. É muito carro para a gente proteger. E por que a PVS? Por que fazer a parceria com a PVS? Cara, hoje a PVS, de associação de proteção veicular, nós somos hoje a maior, não só a maior, mas também a melhor em proteção veicular da América Latina. A gente protege hoje mais de 230 mil veículos na base. Então, o que acontece? Nós somos, em termos de sinistralidade, de pagamento de sinistro, nós somos maior que até algumas seguradoras, para você ter uma ideia. Então, a gente tem a sede que fica em Belo Horizonte, existe uma nova sede no Rio de Janeiro, que inclusive era essa foto aqui embaixo, 14 mil metros quadrados, era uma concessionária de veículos e hoje
é um negócio gigantesco, ainda tem a sede de São Paulo, que é de vans e caminhões. Hoje existem cerca de 340 escritórios espalhados pelo Brasil. E isso garante o quê? Um braço comercial no Brasil todo. Então preste atenção nessas informações. Por exemplo, hoje eu negocio veículos no Brasil todo. E por que eu fico tranquilo em fazer isso? Porque eu sei que a PVS ela tem um braço comercial muito grande, que atende hoje o Brasil todo. Então eu posso vender facilmente uma proteção no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, porque eu sei que a PVS ela tem condições de atender. E isso é o que não acontece em pequenas associações. Associações locais, às vezes, elas só funcionam e olhe lá localmente. Aí o cara quer vender em outro estado que a associação não está, o associado ele vai ficar vendo navios, vai ficar totalmente desguarnecido, tá? Então, o que acontece? Quais são as principais coberturas que nós temos? A gente cobre incêndio proveniente de pane elétrico, pane mecânica, tá? Não somente de colisão, como muitos aí fazem. O nosso roubo e furto, tanto qualificado ou não, colisão, fenômeno da natureza, que é o enchente, alagamento, queda de uma árvore. Nossos veículos, dependendo do valor dele, cada estado já vão com monitoramento, porque a PVS ela faz o gerenciamento de risco da própria base. Tem a questão da assistência 24 horas, que é o reboque, tem a proteção, danos a terceiro, que é a proteção de alta responsabilidade, assistência residencial, auxílio funeral, assistência PET, ou seja, a PVS cuida da casa da pessoa, chaveiro para abertura de veículo, pane seca, motorista substituto, táxi, ainda tem um clube de vantagens. Então a gente tem toda uma cobertura realmente bem expansiva, na Truck ainda tem destombamento, tem muita coisa realmente que a PVS faz e tem um atendimento bem humanizado, tá? Então entendendo, falando um pouquinho do segmento, do serviço que a gente oferece, só para entender, eu pergunto a vocês, gente, muita gente pergunta assim, peraí, proteção veicular, isso é supérfluo ou necessidade? Eu pergunto a vocês, o que você me diz aí? Fala no chat aí. É supérfluo ou necessidade? Hoje a pessoa, para comprar o seu veículo, o seu carro, um caminhão, será se ele compra assim facilmente? Ou a grande maioria é suado, paga não sei quantas parcelas, faz financiamento, tem a manutenção, tem tudo aquilo ali. Então, se a pessoa não faz uma proteção e vem um vagabundo, um ladrão e leva o carro, além dela estar sem o veículo, ela tem uma dívida. Então, a pessoa não, ela está desguarnecida de uma proteção veicular, ela corre o risco de ter um prejuízo absurdo. Ou ela se envolver num acidente e ter que indenizar um carro de terceiro e ainda tem o carro dela. E aí, cadê um fundo de reserva para ela poder fazer isso? Quem que consegue ficar guardando dinheiro pensando nisso? Eu já vi gente que fala assim, não, eu guardo dinheiro aqui porque no dia que tiver alguma coisa eu tenho o fundo para fazer isso. Tem nada. Dificilmente uma pessoa vai ter. E como é que tu consegue prever que tipo de acidente, quanto que vai dar de prejuízo? Não tem como prever isso. Por isso que é importante ter a proteção. Eu conheço, agora que a gente trabalha com esse segmento, eu tenho conhecido várias e várias pessoas, gente, que atrapalharam sua vida completamente por não ter uma proteção numa hora dessa, de um acidente, alguma coisa. Mas é completamente pessoas que realmente estão recomeçando a sua vida, tá? Então, entenda que a gente vem de uma necessidade. Agora, sabendo disso, que a gente vem de uma necessidade, vamos voltar agora para a questão empreendedora, tá? Eu quero falar com você que quer empreender com esse projeto. Olha para essa escada. Eu quero que você olhe para essa escada e imagine o seguinte. Aqui, quando você olha para esses degraus aqui, eu quero que você pense o seguinte. Não simplesmente olhar para nomes. Indicador, consultor líder regional, regional executivo, gerente regional e gerente master. Eu quero que você olhe que cada degrau desse que você subir são sonhos e possibilidades novas que vão se abrir na sua vida. Porque você pode começar nesse negócio, se você falar assim, Erivaldo, eu estou buscando uma renda extra. Ok, você pode ser um consultor e colocar, mesmo tendo lá seu trabalho, tendo já tua renda, tu pode fazer isso aqui paralelo.
e colocar no teu bolso de 3 mil a 3, de R$ 300 a R$ 3.000 extra no teu bolso todo mês. Ajuda? Ajuda? Bota aí no chat aí. De 300 a R$ 3.000 extra. Ajuda no teu orçamento de casa? Diz aí. Sim ou não? Com certeza ajuda. Luana está falando aqui. Sim, Daiane, beleza. Então vamos lá. Você pode fazer isso paralelo na hora que tu quiser. Agora tu vai ter o resultado também que der para ter. Erivaldo, eu quero começar a ganhar uma boa grana. Eu quero fazer esses R$ 3.000 aí nos próximos 90 dias. Então tem que ter foco, tem que ter resiliência. Eu demorei 2 meses para vender meu primeiro carro. Mas por que, Erivaldo? Porque eu não tive a noção, a sacada, eu demorei para entender que o foco da PVS não é quem tem seguro. Porque eu sempre ouvi assim, a proteção veicular é mais barata que o seguro. Eu pensava assim, se é mais barato, eu vou focar em quem já tem seguro e vou trazer o cara para cá. Só que não é assim. O cara tem quem normalmente tem seguro e é mais barato porque ele tem um perfil para a seguradora. Vai ficar bem mais barato aqui para quem não tem o perfil para a seguradora. Quem tem perfil da seguradora, na seguradora vai ficar mais barato. Entendeu isso aí? Então, o que acontecia? Eu ficava falando com muitos amigos meus que tinham seguro, achando que ia trazer eles para cá, e eu perdi muito tempo. Quando eu entendi qual é o meu público-alvo, pronto, o negócio destravou. Então, assim, de R$ 300 a 3.000, consultor, meu amigo, dá para ganhar. Erivaldo, eu quero ganhar mais. Beleza, então tu pode o quê? Atingir o nível de consultor líder. Quem é o consultor líder? É aquele cara que já vendeu pelo menos 30 placas ao todo, somando na base dele, e todo mês ele faz, no mínimo, 10 vendas. Ou seja, se ele tem 10 vendas, ele tem todo mês pelo menos 7 primeiros boletos sendo pagos todo mês, ele atinge a meta e recebe de adesão, a adesão que ele recebe direto na venda que ele faz, mais 5% de recorrente. Então ele consegue, um consultor líder, tirar facilmente aqui de 2 a 4 mil reais. Facilmente, tá? De 2 a 4. Um consultor líder que está atingindo a meta. Quando ele atingir 200 placas ativas, aí ele vai para o nível de regional. Quem que é o regional? É o cara que já pode ter um escritório home office. Eu estou aqui em casa, ó. Eu posso trabalhar a partir de casa, eu posso ter um estagiário trabalhando comigo, tá? Home office, e eu vou ter 200 placas na minha base, eu já tenho administração da minha carteira, já administro a minha carteira, e por eu já ter essa função a mais, a PVS ela me paga 7% de recorrência dos boletos pagos da minha base e da equipe que eu formei de consultores também. Então, tu já consegue o quê? Um regional, ele já consegue ter ganhos regional, tá? De 4 mil a 15 mil reais. 15 mil, Erivaldo? Isso mesmo. Um regional home office dá para tirar 15 pau, tá? Ou até mais. Isso vai depender o quê? Do perfil da base dele. Quando você atingir 300 placas para cima, você pode se tornar um regional executivo. Quem que é o regional executivo? É um cara que já ganha ali, ele já tem 300 placas, ele pode ganhar de 5, 6 mil reais, podendo chegar a 20, 25, vai depender de cada um, ou até mais, entende? E assim, e olha que interessante, eu não sei se ele está aqui, deixa eu ver aqui. Aldinei, tu está por aí, Aldinei? Está na área? Tá me escutando, Aldinei? Estou te ouvindo, meu irmão. Pronto, aqui. Então, gente, o Aldinei, ele é um regional home office aqui em São Luís. Ele é recente, ele tem 2 meses apenas que ele abriu a regional dele, home office. Inclusive, ele está agora viajando, ele está aparecendo aí, Aldinei. Ele está aqui na câmera, aqui, ele está em Barreirinhas, agora lá onde é os Lençóis Maranhenses. Ele está lá na casa, acho que do pai dele ali, eu acredito, ali no fundo, não é isso, Aldinei? Sim. E eu queria que tu falasse o seguinte, Aldinei, como é que ele tem mais ou menos, gente, uns 2 anos de APVS, tá?
ele veio de um outro segmento. Conta para a gente um pouquinho da experiência que você teve da questão da PVS. Como é que está hoje? Como é que está a tua perspectiva? O planejamento que a gente fez em janeiro, quanto que tu ganhava em janeiro agora como consultor líder? E como é que foi os resultados desse último mês? Fala para a gente um pouquinho, Odinei, por favor. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Primeiro aí, agradecer a oportunidade aí e dizer a todos aí que tem aí essa oportunidade de fazer a PVS, que primeiramente acreditar em vocês mesmos e pegar essa oportunidade que a PVS faz, nos proporciona. Para quem acredita nesse processo, é capaz de você ter uma mudança, principalmente de vida financeira. Meu exemplo, quando eu iniciei a PVS há 2 anos atrás com o Erivaldo, hoje eu como regional, há 2 meses, minha diferença já foi... A meta que a gente estipulou, a gente já fechamos. Fala em janeiro, gente. Em janeiro, quanto que era o teu ganho só de recorrente em janeiro? Como consultor líder, eu acho que o último recorrente que tu me pagou como consultor líder, 2 mil e pouco. Em janeiro, 2 mil. Ele tem uma base que tem uma quantidade de trucks interessante, galera. E como é que foi agora o segundo recorrente como regional home office? Foi na casa de quanto? De recorrência? Tu quer saber bruto, assim, o bruto. O bruto deu 17.800. Gente, olha esse salto de crescimento. Isso fora as adesões, né? E fora, eu vou dar só uma experiência aqui. Eu fiz uns cálculos aqui que tu me pediu. Só de adesão nós estamos hoje 11, e do início do mês para até hoje eu já fiz R$ 9.200 de adesão e tirei R$ 1.000 de rastreador. Olha a diferença aí, o quanto a máquina que a gente tem na mão para produzir. Olha só, pessoal. E ele trabalhava antes, ele vendia colchão magnético, tá? Então ele veio numa situação muito complicada financeiramente, tá? Teve um momento de decisão que ele teve, que ele queria virar a questão de mudança de carreira, e ele comeu o pão que o diabo amassou, mas o cara ficou firme e forte, e tá aí, ó, segundo mês de regional. Por isso que eu falo, o regional home office, tu decide quanto tu vai ganhar. E ele tá agora, o que tu tá fazendo aí em Barreirinhas? Tu foi passear nos Lençóis também? Como é que foi aí? Eu vim atender uns clientes aqui que a gente já vinha contactado antes, aproveitar, passar o final de semana aqui com a família e atender nossos clientes, que toda vez que eu venho aqui, eu tenho bastante cliente aqui na região, a gente vem sempre trabalhando, visitando o cliente, e automaticamente esse cliente aqui era um cliente que eu já vinha trabalhando ele há quase 2 anos. E agora que eu convenci ele a vir do seguro, que ele era pelo Bradesco, ele trouxe 2 caminhões, mas ele tem 8 caminhões. E quanto foi só a adesão desses 2 caminhões aí? Só adesão 2,8 de cada um. 2 deu 5.600 dos 2. 5.600. Aproveitando aqui, Odinei, respondendo o Paulo. Paulo, eu não sei, tu é convidado de quem, Paulo? Aqui, Paulo SLZMA. Ele perguntou, a PVS é multinível? Não, não é multinível, tá? Eu venho do multinível e justamente uma das coisas que eu gostei muito da PVS é que ela não é multinível. Como você está vendo aqui, o Odinei, ele está indo fazer vendas, vendas. Você vai construir uma carteira. A recorrência, não é porque tem recorrência que ele é multinível, né? Você pode ter recorrência, um aluguel, uma recorrência, várias, e recorrência é uma forma de você ter uma rentabilidade. Então, assim... E outra coisa, Erivaldo, para te ver como a oportunidade de negócio é tão bom, que hoje eu almoçando aqui no restaurante, encontrei, inclusive, ele está aqui na live agora, aqui. O Luciano, representante da Incne de tinta, que atende todo o Maranhão. O cara tem uma empresa e ele é representante de tinta. E eu, no almoço, eu sentei na mesa com ele e a gente conversando, apresentei rápido, ele comprou a ideia do projeto, ele já está na live aqui. Estou vendo aqui, Luciano. Inclusive, ele está aqui e ele já fez aqui, Odinei, o que eu tenho de cliente, que ele atende só empresário, e todos têm caminhão. Olha aí. Pois é. Esse é o negócio, ó. A gente e o que eu acho interessante, ó, eu vou voltar ao que eu comecei falando sobre esse livro aqui, tá? Você pode começar de uma forma simples, mas você pode crescer e empreender. Olha aqui, o Aldinei, ele está viajando, ele está na casa do pai dele lá nos Lençóis, lá em Barreirinhas, mas ele foi trabalhar, fechou 3 caminhões, uma moto, outro carro,
fez grana. Então, assim, tá expandindo, já aproveitou, abordou outra pessoa. Por isso que eu falo, você decide o que você vai fazer com esse negócio. Você pode captar e indicar pessoas com perfil para somar contigo, ou tu pode simplesmente ficar patinando no processo, tá? Então, Aldinei, obrigado pelo teu depoimento aí, tá? O Paulo. Ah, uma lenda. Ah, Paulo, já sei quem é. Beleza, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Lenda viva. Estamos aqui no Coafuma, isso mesmo. Então, vamos para cima, Paulo. Quem te convidou aqui, Paulo? Beleza, hein? Então, olha só, vamos continuar aqui falando aqui do processo da PVS, tá? Então, as formas de ganho. Você vai ganhar na venda, então, comissão na adesão, tá? A renda recorrente, que você vai construir a tua base, a tua carteira. E existe também as premiações, tá? Beleza. Show de bola. Aldinei, só trava teu áudio aí, por favor, tá? Pronto, beleza. Show de bola. Travei. É isso. Então, beleza. Então, e aqui você vai ter a questão das premiações. Então, olha que interessante. Hoje, o valor de uma adesão, você pode fazer ali facilmente, se for veículos de carro, moto, de 200 a 600, 700, 800 reais. Caminhão, a partir de 800 contos, no mínimo. Você viu aí que o Aldinei, ele pegou 2.800 em cada um dos caminhões, um cavalo mecânico. Então, você vai determinar quanto que você pode ganhar no teu mês. Ah, Arivaldo, tu está só contando vantagem. Eu quero que tu entenda uma coisa. Só sabe o balanço do barco quem vive nele. Você olha hoje, eu pedi para o Aldinei dar um testemunho aqui, e aí tu fala assim, poxa, que massa e tal, mas você tem que entender o seguinte, o que esse cara já fez para chegar onde ele está. Quais desafios ele já passou. Então, todo mundo aqui, cada um vai ter o seu desafio. Não pense que vai ser fácil do dia para a noite, que não existe, nada cai do céu. Existe um preço a ser pago. Tá? Então, as projeções de ganho dentro da PVS, dentro desse processo, ele vai depender muito do teu trabalho. Mas, por exemplo, para tu ganhar 3 mil reais, vamos falar de vendas. Esquece equipe, esquece tudo. Você com você mesmo. Então, para tu fazer, daqui a 3 meses, tá ganhando no mínimo 3 mil, cara, tu tem que fazer pelo menos 20 abordagens por dia. E mandar 10 cotações para pessoas. Tem que ter números. Então, se tu fizer isso, tu fez 50 cotações numa semana, ou seja, no mês tu vai ter 200 cotações. Se só 5% de conversão, tu fechou 10 associados. A R$350 cada adesão deu 3.500. Isso aqui é uma conversão péssima. O que faz? E eu vou falar agora com você, consultor. Por que talvez você não esteja vendendo ou ganhando 3 mil ou mais por mês? Pode analisar. Os números falam por si. Os teus números vão determinar quanto você vai ganhar. Se tu fizer isso aqui, essa conta aqui na prática, quem já está há algum tempo no processo vai ter uma conversão muito melhor do que 5%. A minha conversão ela chega a quase 30%. Então, se eu fizer 100 cotações, eu fecho 30 placas. Então, eu tenho uma conversão boa. Por quê? Porque eu tenho argumento, eu tenho conhecimento, treinamento, capacitação. Então, se você também melhorar, se desenvolver, você vai elevar o teu nível também de fechamento. Então, você consegue fazer 3 mil reais com essa rotina de trabalho. Aí, tu vai criar um planejamento. Então, o ganho recorrente é um percentual do valor das mensalidades que os associados pagam. Eles estão ativos na base, pagando seus boletos, então você vai ganhar um percentual por isso, ok? Então, existe um plano aqui, uma evolução, um percentual, um planejamento muito pé no chão mesmo aqui, tá? Onde ele está botando aqui uma adesão de só R$200, uma mensalidade de 190, que é bem baixa, tá? E o cara numa projeção aqui de vendas aqui de 4, 7, 10 associados, todo mês ele aumentando. Mas em um ano de trabalho, ele acumulando o esforço dele, ele vai estar tirando pelo menos ali, ó, de 8 a 10 mil reais. Gente, o que é um ano de trabalho? Um ano passa muito rápido. Outro dia foi a pandemia. E a pandemia já passou. Já vai fazer 3 anos. Quando eu comecei a PVS foi justamente quando teve a pandemia, que iniciou o lockdown. Então, assim, o que eu gosto na PVS? Porque aqui também tem as premiações e você é reconhecido pelo teu sucesso. Existe prêmio para o top 20 consultores,
Existe sorteio todo mês de R$ 5.000 para aquele consultor de forma individual que vende mais. Tem premiações estaduais, tem premiação nacional. Inclusive, aqui no Maranhão, a gente vai começar com a nossa estadual agora também, tá? Uma estrutura de ferramentas e conteúdos para você ser a sua melhor versão. Tem treinamento todo dia, praticamente online, cara. Tem uma plataforma de ensino à distância feita pela PVS. É um negócio realmente incrível, que é a PVS Teams, tá? Você tem a ferramenta, através do teu celular, tu consegue fazer o trabalho, porque tu consegue gerar cotação, fazer tudo através do aparelho celular. Tem treinamentos, tem curso, tem tudo isso aqui para tu poder se desenvolver, tá? E aí eu quero chegar aqui ao final, finalizar, eu falei para vocês que era 45 minutos, e dizer o seguinte, essa frase aqui eu peguei no último evento que teve da PVS, que teve um palestrante que eu me identifiquei demais com esse cara aqui, que ele falou assim, se Deus for seu sócio, faça grandes planos. Se você considera que ele realmente está contigo em tudo aquilo que você faz, cara, pense grande. Eu estou te mostrando, apresentando uma ferramenta que você pode transformar a tua vida. Mas isso você precisa do quê? Decidir. Paulo, que está aqui como convidado, ele me conhece. E, cara, todos os negócios que eu entro, todos eu prospero. Por quê? Porque eu tenho sorte? Não. Eu tenho um Deus muito grande junto comigo e eu peço todos os dias para o Papai do Céu sabedoria para agir da forma certa e fazer as coisas certas para que elas aconteçam na minha vida. Então, com a PVS não é diferente. A PVS ela é uma ferramenta. E eu decidi fazer dessa ferramenta a virada na minha vida também. Uma alavanca de crescimento, assim como tudo aquilo que eu pego para fazer. Hoje nós estamos formando um time aqui no Maranhão e se expandindo pelo Brasil também. Tá? Aqui, eu já coordenei equipes com mais de 30.000 pessoas no Brasil, mas aqui na PVS eu não preciso de 30.000, 40.000 pessoas. Eu, com muito menos pessoas, eu consigo escalar e alavancar o processo. E ter as pessoas certas com a gente também vai fazer a diferença. E com 2 anos de APVS, eu tive a honra, justamente devido a essa... Deixa eu beber uma aqui, engasgou aqui. Como eu falei, todo ano a gente tem premiação nacional. E ano passado, no final do ano passado, a PVS ela fez o reconhecimento e a premiação dos regionais, dos consultores que teve um destaque em 2022. E 2 anos que eu sempre participo dos eventos da PVS e fico sentado lá atrás, aplaudindo as pessoas e me inspirando nos outros para falar assim, no próximo eu estou lá. E foi assim que eu fiz, todo ano, porque eu aprendi o quê? Que você só consegue se tornar um bom professor se você for um bom aluno. Então você tem que primeiro sentar para aprender, para depois tu levantar e ir lá para ensinar os outros. Eu, com 2 anos e meio de APVS, a gente estava subindo no palco, nesse palco aqui em BH, nesse evento fantástico, e a gente recebeu 3 premiações no ano passado. Primeiro lugar em destaque no Maranhão, de regional, e o terceiro lugar em destaque de regionais, dentre 340 regionais, que são escritórios pelo Brasil, nós somos o terceiro lugar em melhor desempenho da Truck no Brasil e o 10º lugar da PVS Brasil. Poucos são os regionais hoje, se falar assim, dá para contar no dedo, ou o cara é muito bom no caminhão, ou o cara é muito bom no carro. Pouquíssimas pessoas conseguem realmente navegar nos 2 mercados. E graças a Deus a gente tem conseguido navegar bem no mercado, tanto do caminhão quanto do carro. E a gente tem reconhecido. Esse ano nós queremos subir novamente, não por questão de ego, mas por questão de superar a mim mesmo. Então, meu desafio é ser entre os 3 da Truck e estar entre os 10 da Brasil. Porque eu aprendi que o quê? Existe uma diferença entre você ter vitória e ter sucesso. Eu tive uma vitória aqui no ano passado, mas me interessa o sucesso. O que é o sucesso? É você continuar vencendo, continuar se superando.
Então, esse é o meu desafio. Eu te convido a você a se desafiar a cada dia mais e mais para se tornar a tua melhor versão. Hoje, melhor que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Esse é o meu lema, meu desafio que eu trago para você. E quem nós estamos procurando? É qualquer um que está desempregado, lascado em algum lugar aí? Não. Não procuro qualquer um. A gente procura pessoas o quê? Focadas, que têm visão empreendedora, que têm foco, que quer realmente ter resultado, que tem vontade de aprender. Porque, meu amigo, se o cara não estiver disposto a aprender, nem perca seu tempo. Não vai dar em nada. Não, eu já sei tudo, já sabe tudo. Quem sabe está fazendo resultado. Quem não está fazendo é porque não está sabendo alguma coisa. Porque o que eu tenho é pelo que eu sei. Porque se eu soubesse... O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Já dizia Paulo Vieira. Então, quem busca prosperar são as pessoas que nós convidamos para você estar fazendo parte do nosso time e realmente ganhando essa oportunidade de transformar totalmente, cara, a tua vida. E, além disso, dar oportunidade a outras pessoas de também poderem prosperar. Então, se fez sentido para ti, falar com a pessoa que te indicou para estar conhecendo isso aqui, tira todas as dúvidas e inicia hoje mesmo, dá o pontapé inicial. E pede para ela assim, faz um plano de ação para mim, em 90 dias eu quero estar ganhando no mínimo esses 3 mil reais. No mínimo. Como eu faço isso? A pessoa que te indicou, ela pode te ensinar esse caminho. Tá bom? Então, assim, pessoal, só para fechar essa frase aqui, ó, o que você pensa no escuro é o que te faz brilhar no palco. O que está aqui dentro é o que vai determinar o teu resultado na tua vida, tá? Então, eu encerro por aqui a minha parte. Deixa eu até cancelar aqui o compartilhamento. Pronto. E eu gostaria de passar agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dúvidas? A pessoa estava falando aqui agora. Se tiver dúvidas, perguntas, pode fazer agora.